Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Hoje eu tô gravando esse vídeo aqui fora. E eu tô gravando esse vídeo, na verdade, por causa de uma coisa que aconteceu essa semana, mais especificamente ontem, que me fez pensar em algumas coisas, né? Então, de repente, você que não me conhece, ou para as pessoas que já me conhecem, talvez de mais tempo, enfim, chegam aqui nesse canal e pensam assim: poxa, então a Juliana é uma pessoa santa, ela nunca errou, ela nunca fez nada de errado na vida dela, ela nunca erra, ela sabe muito bem, uma pessoa muito consciente, né? E eu queria dizer que não. Eu sou uma pessoa que já errei muito na minha vida, tem coisas assim que eu fiz das quais eu não me sinto orgulhosa, das quais eu não tenho orgulho. E ainda erro até hoje, tem muitas coisas assim que eu faço ainda que eu penso, puxa, não é nada do que eu acredito, não é nada do que eu quero ser. Mas assim, acima de tudo, eu queria dizer que eu faço esse canal e eu faço esses vídeos não porque eu acredite na mudança, no potencial de mudança do ser humano, que eu acredite na reforma íntima do ser humano, não é nisso que eu acredito. Mas eu acredito sim que todo ser humano tem um potencial para despertar, que todos nós temos a capacidade de um dia talvez entender o ser que nós realmente somos. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos o ser que nós somos de fato, muitas das coisas que nós fazemos hoje nós não faremos mais. E é nisso que eu acredito. E além disso, assim, eu fico pensando em todas, sem exceção, todas as pessoas que passaram pela minha vida, principalmente aquelas com as quais eu tive assim, mais conflitos, porque eu entendo que essas pessoas foram fundamentais no processo da minha caminhada, né? Todas essas pessoas são como pequenos tijolinhos que foram construindo o momento onde eu estou agora. E eu sou muito grata, na verdade, a elas. Eu sou muito grata a essas pessoas da minha vida. Eu entendo que sem elas, talvez eu não tivesse algum tipo de entendimento que eu tenho hoje. E eu fiquei pensando muito assim a respeito disso, porque com relação à nossa caminhada, né? É uma tendência muito natural do ser humano querer se livrar da culpa. Porque nós crescemos, nós fomos educados, né, aprendendo que Deus é aquele agente punitivo, é aquele ser que está olhando por tudo que nós fazemos e que um dia ele vai nos julgar e condenar e talvez até nos matar por todos os pecados que nós tivemos durante a nossa vida, não é assim? E por acreditar nisso, então é uma tendência muito grande do ser humano querer se livrar da culpa. E eu vejo que tudo que a gente faz na vida, a gente tenta. Nós temos um sentimento de culpa latente muito grande que a gente nem consegue explicar de onde vem. Existe a culpa consciente, que é a culpa a respeito das coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer. Mas existe também uma culpa inconsciente, que é a culpa, nós nos sentimos culpados por estarmos separados da nossa fonte. Isso é inconsciente, porque se fosse trazido para a consciência, seria insuportável viver. E quando essa culpa começa a vir à tona pelas coisas que nós fizemos, a nossa primeira reação é projetar essa culpa para fora, porque ao querer me livrar da culpa, eu tento projetar em alguém. Então, não necessariamente precisa ser uma pessoa. As coisas que eu faço, eu posso querer culpar uma pessoa por isso. Eu falo, eu só fiz isso porque fulano de tal me fez fazer isso. Eu estava cega e por isso eu fiz tal coisa. Enfim, no fundo, todo mundo sabe que cada um é responsável pelos seus próprios atos, por suas próprias atitudes. Mas existe também aquela projeção de culpa no sentido de que, sabe, na verdade, o mundo é dessa forma porque tem os caras que vão lá e jogam bomba não sei aonde. E a culpa é dessas pessoas, porque o mal está ali. Eles são a personificação do mal. Então a gente escolhe um objeto que a gente elege como a personificação do mal e a gente tenta jogar a culpa que nós sentimos em cima dessa pessoa, em cima dessa imagem que nós criamos. Porque
no final das contas, o que a gente quer é se livrar desse sentimento de culpa. No entanto, ao tentar projetar a culpa para outra pessoa, ela só fica mais presente na nossa mente, porque nós trazemos essa culpa para o consciente. Então, a única possibilidade do que a gente pode fazer é estender o amor ou pedir por amor. Então, quando nós estamos, na verdade, tentando projetar a nossa culpa na outra pessoa, nós estamos fazendo um pedido de amor. E qual é esse pedido de amor, né? Porque, por outro lado, eu fiquei pensando a respeito das pessoas que nos ofendem, que tentam, né, que tentam nos agredir, seja verbalmente, fisicamente. Quando essa pessoa tenta ofender e ela usa, por exemplo, adjetivos ofensivos mesmo contra você, eu acho que a gente pode usar essa oportunidade para avaliar como isso que a pessoa falou ressoa dentro da gente. Porque se ressoa de alguma forma, é porque eu talvez concorde com aquilo que a pessoa falou sobre mim. E se eu concordo com isso, é claro que eu vou reagir e vou querer fazer alguma coisa, porque no final das contas, como eu disse, todo mundo está tentando se livrar do sentimento de culpa. Então, a nossa reação mais natural é o contra-ataque. A pessoa ofende e eu contra-ataco. Mas o contra-ataque ele é muito simbólico, porque o que ele representa? Ele representa que aquela ofensa que a pessoa proferiu contra mim foi algo que me atingiu, no sentido de que eu acredito nisso que a pessoa falou. Então, qual é a única maneira de a gente conseguir resolver esse problema? É sanando o próprio autoconceito. E como que eu vou sanar o meu próprio conceito? Porque aquilo que eu já fiz no passado, eu não tenho como mudar, eu não tenho como voltar atrás, ainda não existe a máquina do tempo. No entanto, o que existe é o momento presente. Então, como eu vou sanar o meu autoconceito? Deixando de fazer essas coisas que eu fiz no presente, sendo uma pessoa diferente, agindo de maneira diferente no presente. Então, são as minhas atitudes que vão me fazer me livrar da culpa, porque eu olho para mim agora e entendo que isso não faz mais parte das minhas escolhas presentes, né? Então, assim, eu só queria trazer essa reflexão para vocês, que eu não sou santa, nunca fui, longe disso, ainda cometo os meus equívocos, mas eu acredito num despertar, e eu acredito na minha vigilância, acredito na minha vontade de mudar o meu próprio autoconceito, de fazer coisas melhores para mim mesma, porque no final das contas as coisas que a gente faz são sempre para nós mesmos, apesar de a gente achar que está muitas vezes fazendo para as outras pessoas. E também quando a gente acredita que outras pessoas possam ser responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade, é muito complicado, né? Porque como você vai ser feliz se tudo isso é terceirizado? Que chance você tem de mudar se a sua felicidade depende de outras pessoas, né? Então eu só queria trazer essa reflexão. Muito obrigada pela atenção. Namastê.